Em comemoração aos 100 anos do rádio no Brasil, a Rádio e TV Uniso, por intermédio do Labcom, está trazendo personalidades do rádio, gente que fez e faz o rádio em Sorocaba. Hoje temos o prazer de entrevistar o jornalista e radialista Benedito Urbano Martins, que tem muitas histórias dentro do rádio sorocabano. Bem-vindo, Urbano Martins, à Universidade de Sorocaba. Obrigado, Luiz Carlos Rodrigues Ayas. Só você e Orcolim que me chamam de Benedito Urbano Martins, o nome completo. É os dois mala que me chamam pelo nome completo. Não que eu não gosto de Benedito, né? Primeiramente, parabéns à universidade, parabéns ao setor de comunicação da universidade por esse projeto 100 anos do rádio, porque é muito importante que se registre, né, a nossa memória. O Brasil, né, quase que não cuida muito das suas memórias. E você vê pessoas que atuaram por todos esses anos, contribuindo, né, com o rádio, e que muitas foram esquecidas. E é muito importante esse projeto para que você que está começando agora saiba que um dia você também pode ser uma dessas pessoas. Urbano, como é que você entrou no rádio? Como é que foi a sua história? Porque nós sabemos que você tem outras peculiaridades que você vai contar aqui pra gente, mas como é que você entrou no rádio? Olha, tudo que eu imaginava era trabalhar no rádio um dia, ou em rádio, né? Tudo. Na verdade, eu fui bancário, depois trabalhei nos Correios e, paralelamente, eu fazia teatro em São Paulo, na periferia. Falo São Paulo, mas é Osasco mesmo, lá na periferia. E nós fomos um dia divulgar uma peça, um espetáculo que a gente iria apresentar lá num bairro da periferia, na freguesia do Ó, se não me engano. E a gente foi então até a Rádio Metropolitana, que na época ficava ali na Avenida Paulista, né? Levar um release, né? Você sabe que o release é aquele papel que contém todas as informações do espetáculo. E chegando lá, o camarada falou: olha, quem trabalha em teatro geralmente gosta de escrever. Você não quer escrever para o rádio? Eu falei: como assim? Não, fazer a redação do rádio jornalística? Eu falei: eu nunca fiz. Faz o seguinte, senta aí. Meteu um Estadão, um jornal Estadão, um domingo, né, na mesa, abriu uma página e falou: leia essa notícia e resuma ela em 6 linhas para mim. Aí eu fiz isso, né, com maior naturalidade. Falou: tá vendo? Você tem um quê para coisa aí. Você vai ser redator. Você vai trabalhar aqui na Metropolitana. Só que este convite para a Metropolitana foi feito e nunca aconteceu. Aí, quando começou, efetivamente, foi implantada a Metropolitana em Sorocaba, essa mesma pessoa daí me chamou, né, e falou: olha, aqui na Metropolitana de São Paulo não tem como você trabalhar, porque não tem vaga, mas abriu uma metropolitana lá em Sorocaba. Você topa aí? E como minha família já estava morando aqui em Sorocaba, né? Só eu morava em São Paulo, sozinho, então eu vim para cá. E assim foi meu começo no rádio aqui em Sorocaba, que a Metropolitana foi a primeira rádio FM em Sorocaba a produzir radiojornalismo, né? E era o Radar Noticioso, é isso que você ajudava a produzir também? Isso, Radar Noticioso. Comecei como redator, cheguei até ser coordenador de jornalismo da Metropolitana. Ele era apresentado pelo Dedé Dantas, né? E que fazia a principal participação, era o Dedé Dantas. Você também teve uma grande participação depois da Metropolitana na Rádio Ipanema. Conte para a gente um pouquinho de como foi essa mudança de sair da Metropolitana e encarar um novo desafio numa equipe de jornalismo vitoriosa que foi da Rádio Ipanema e até hoje com a Rádio Jovem Pan. Assim que eu deixei a Rádio Metropolitana, num período, depois disso eu fui para trabalhar na Rádio Ativa, para coordenar um jornal chamado Jornal do Meio-Dia da Rádio Ativa.
né? Nessa época a Radioativa, inclusive, era do ex-governador Quercia, aquela coisa toda. Ficava ali, se não me engano... General Osório. General Osório, isso. Perdão, General Carneiro. General Carneiro, ali num sobradão, Em onde cima hoje do tem um Banco sacolão, Bradesco. até famoso até hoje ali, ficava É ao em lado. cima do Banco Bradesco, atualmente, em Isso. 2022. Bem por aí mesmo. Daí eu fui lá e, paralelamente a isso, eu comecei a trabalhar no Diário de Sorocaba, que foi outra grande escola, outra grande universidade de aprendizado. Deixei a Radioativa e fiquei só no Diário de Sorocaba, onde eu fiz de tudo. Desde ser editor, repórter policial, repórter social, tudo, né? E nesse meio tempo, então, eu fui convidado a fazer um teste na Rádio Ipanema, isso foi em 91, convidado a fazer um teste. Fui aprovado nesse teste, né? O José Desidério me chamou, me convidou, depois o próprio Dr. Benedito Palhato me chamou também, confirmou para eu fazer a redação do jornal que entrava no dia seguinte de manhã. Então, nesse tempo, a minha função era ouvir e decupar, escrever, né, o Jornal Nacional e a Hora do Brasil. Um rádio escuta. Rádio escuta. Essa era a minha função básica de início. E você começou com esse trabalho que era muito bem feito à época de rádio escuta, que é um trabalho também, além de você ter que ouvir, entender, escrever e passar uma mensagem para o ouvinte no outro dia, né? Ou seja, ter que esquentar essa matéria, como é chamado. Você também progrediu, né? Além desse pequeno redator ali de escuta, passou também a fazer parte do jornal de uma forma mais efetiva. Pois é. Assim que o Desidério saiu, o Wilton Lima assumiu a direção de jornalismo da Rádio Ipanema. O então candidato Paulo Mendes saiu para concorrer à eleição e levou o Wilton Lima para trabalhar na campanha dele. O doutor Benedito disse o seguinte: o Wilton Lima vai ficar 3 meses em licença para participar da campanha do Paulo Mendes. Só que o Paulo Mendes, ganhando ou perdendo, o Wilton Lima volta e reassume o lugar dele. Neste período, você vai ficar no lugar dele. Mas fique claro, o Paulo Mendes, ganhando ou perdendo, volta e o lugar é do Wilton Lima. Falei, pois não, sem problema nenhum. O Paulo Mendes venceu a eleição e o Wilton Lima fez parte da equipe definitiva de comunicação do daí prefeito Paulo Mendes. Aí então o doutor Benedito chegou, falou com o Cláudio Oliveira, que era o gerente-geral da rádio, e falou, então, o Wilton Lima não volta. E o menino aí, continua ou não como coordenador de jornalismo? Aí o Cláudio Oliveira falou, não, foi bem nesse período e vai ficar como coordenador. E assim foi por quase 30 anos, eu atuando como coordenador de jornalismo da Rádio Ipanema. Urbano, você como jornalista, como coordenador do rádio Jornal da Manhã da Jovem Pan, Jornal da Manhã da Ipanema, teve a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, com excelentes profissionais e que também deram muito trabalho para você lá, né? Um deles é nada mais, nada menos do que o nosso querido José Roberto Ercolim, que faleceu há pouco tempo, né, em 2020, e que deixou uma marca muito grande, tanto profissional, como um grande profissional que o era, mas também com a amizade e o tanto que ele aprontava nos bastidores do rádio. Você tem boas histórias com ele? Ah, meu Deus, muitas. O José Roberto Ercolim era, acima de tudo, um irmão. E ele aproveitava deste relacionamento para me perturbar, para me infernizar. O que ele aprontava comigo, Luiz, você não imagina. Tudo que você possa imaginar, né? E isso inclui também histórias de bastidores. O José Roberto Ercolim não perdia uma oportunidade, né, para ir à forra comigo, né? Tem uma curiosidade, por exemplo, o José Roberto Ercolim, ele não conseguia ler obituário, ou seja, ele nunca conseguia ler a relação dos falecidos. E isso ele, na cara dura, deixava para o Moreto, onde ele brincava dizendo que era a voz fúnebre da rádio, né? Porque ele mesmo tirava fora. Mas por que ele não lia?
porque ele não conseguia. Ele gargalhava. Ele não conseguia ler uma nota de falecimento. Certa vez, não tinha ninguém na rádio para gravar e faleceu um parente do Valdir lá, sabe? Valdir Ferreira. Do Valdir Ferreira, que foi coordenador comercial da rádio. E não tinha ninguém. Então pediram por Ercolim, né, para gravar, porque ia ser inserido durante a programação aquela informação. Uma nota de falecimento. A nota de falecimento. Mesmo assim, gravado, ele não conseguiu ir até o final. E quanto mais ele tentava, mais ele ria. O Cepa até fez uma montagem. Foi um funk do Ercolim. Enfim, tem o Ercolim. Agora, o que mais me marcou nesse negócio de bastidores, ele adorava me pegar de surpresa, entendeu, Ercolim? Então, nós tivemos uma vez um convidado para dar uma entrevista, que era um presidente da Colazo, e o filho da mãe do Ercolim me falou que queria o nome completo do entrevistado, certo? E um briefing, ou seja, um resumo antecipado. Só que eu não tinha conversado, tinha esquecido o nome do entrevistado, só que ele me pegou ali, no ouvido, na frente do entrevistado, ele falou, cara, o nome dele completo. E um briefing. Falei, não dá tempo. Como que eu vou perguntar, quase entrando em entrevista, o nome, né? O rádio é muito ágil, né, nesse sentido. Aí eu bati o zoião assim no release, né, que a assessora de imprensa dele tinha trazido, e eu vi ali a palavra Bezerra. Falei, Ercolim, o entrevistado se chama Bezerra. Pra quê, rapaz? Quando ele abriu a entrevista, dizendo que estava ao lado do presidente da Colazo, o senhor Bezerra, o próprio entrevistado, né, começou a rir, falou, não, eu não sou Bezerra. E falou o nome lá dele, né? Na verdade, no release estava Bezerra, porque se tratava de uma campanha, né, de febre aftosa, e ele ia falar justamente sobre a importância, né, do cuidado com os animais e com os bezerros. Pois ele falava essa maldita história toda vez que ele lembrava. E ele tinha um talento de fazer uma entrevista séria e rir na cara do entrevistado também, né? E, claro, colocava o coordenador de jornalismo em saia justa toda hora. Exatamente. Uma das mais hilárias que ele me colocou em saia justa foi entrevistar então ela era deputada Marta Suplicy, né, que foi um sufoco para conseguir entrevista com ela. E durante a entrevista ele disse, deputada Marta, quem manda em casa? A senhora ou o marido? Ela era então casada, né, com o Suplicy. Para quê? Qual o motivo da sua pergunta? O senhor está sendo sexista? O senhor está sendo machista? Só que em vez de ele ficar quieto, pedir desculpa, ele começou a discutir com a Marta Suplicy no ar e, paralelamente, a assessora da Marta Suplicy no outro aparelho falando comigo. Pô, vamos acabar com essa palhaçada aí. Será que essa entrevista? Isso é entrevista? Quer dizer, eu que levei a bronca de tudo, né? O Ercolim também adorava... Na verdade, de provocar, né, os entrevistados. Ele era muito inteligente, ele provocava, mas com argumento. A capacidade de improviso dele veio do esporte, né, como todos os profissionais que passaram pelo esporte, ou seja, como repórter, transmitindo, como o próprio caso do Faustão, ele tinha essa capacidade. E as entrevistas mais hilárias que eu me lembro do Ercolim foi com o Paulo Maluf, por exemplo. Na época, o Paulo Maluf teve aquele impedimento jurídico, chegou a ser preso, né? Então, ele não se abalou, não. Ele pergunta para o Maluf. Há uma lenda que ele não gostava de entrevistar o Maluf, isso é verdade, Urbano? Não, ele gostava sim. Não, ele gostava de entrevistar todo mundo. Só que, por exemplo, ele fazia perguntas que muitos entrevistados ficavam incomodados, mas o Maluf não. O Maluf é uma personagem, aliás, maravilhosa para ser entrevistado, viu? Para jornalista, pode ser o que for. Por quê? Porque ele não se furta nada. Ele é uma personagem, né? E a essa época, então, o Ercolim perguntou, o senhor esteve preso? O senhor ficou preso? Daí o Maluf, imediatamente, mas não estou mais. Não, sim, mas o senhor esteve preso, mas não estou mais. Estou na rua. Pois é, mas em decorrência disso, inclusive, o seu nome está na lista da Interpol. O senhor não pode nem sair do país. O que o senhor me diz, Maluf? Maluf, olha, Ercolim, eu e Silvia, nessa nossa vida, já viajamos o mundo todo, conhecemos a Europa, a América do Norte, a Ásia, então não tem mais necessidade de viajar, então não preciso sair do país. Quer dizer, ele tirava de letra, né? E o Ercolim acabava entrando na entrevista, nessa sintonia,
E era muito legal, realmente, essas improvisações, né? E posso, só para comentar, para completar, o do Maluf tem uma história também. Aliás, como te falei, o Maluf foi uma personagem muito curiosa para a entrevista. Certa feita, ele foi dar entrevista na rádio e lá estava o então deputado da nossa terra, Hamilton Pereira. Aí eu cheguei para o Hamilton e eu falei: Hamilton, você não se incomoda? Você é da casa, posso entrevistar o Maluf primeiro? Ele falou: não, sem problema. O Hamilton sempre foi aquele coração generoso, estava lá de boa, né? Camisinha em manga curta, jeans, ficou lá no cantinho esperando. E nisso chegou Eli Frank, que era da então TV Aliança Paulista, acho que não era TV Tem ainda, e tinha pedido, veio falar comigo se tinha como fazer algumas imagens do Maluf no estúdio e depois entrevistar o Maluf. Falei: sem problema nenhum, fica à vontade aí. Então, o Eli ficou ao lado do Hamilton, né, esperando a entrevista terminar. Quando o Maluf terminou a entrevista, um assessor do Maluf chegou e disse: Maluf, está aqui ao lado um deputado estadual do PT, Hamilton Pereira, né? E o Maluf, então, saiu, em vez de sair para fora do estúdio, foi até a antessala do estúdio ali, abriu os braços. Deputado Hamilton Pereira, que prazer em vê-lo, que prazer em cumprimentá-lo. E meteu um abraço no Eli Frank, porque ele estava de terno, tudo bonitão. Aí o senhor falou: não, o deputado é este. É claro que eu sei quem é o Hamilton, é claro. Claro nada, né? Aí saindo, Luiz, saindo, tinha uma pessoa que foi lá falar comigo antes, que era muito fã do Maluf, se ele podia, porque podia tirar uma foto com o Maluf, tinha algumas pessoas lá fora. Eu falei: não vou deixar ele esperando lá, né, junto com os outros. Convidei ele também, né? Falou: tudo bem, depois da entrevista você vai, fala com esse, não tem problema, você tira foto, faz tudo. E nisso, daí o Maluf, depois dessa mancada com o Hamilton, né, saiu e viu este jovem. E o assessor tinha dado uma dica também, ó: filho de ferroviário, né? Tá aí querendo falar com o senhor. Aí ele saiu e falou assim: ah, Sorocaba, terra dos ferroviários. E você, meu jovem, conheço muito seu pai, um ferroviário de fibra. Ele falou: não, doutor Maluf, mas peraí, meu pai já morreu para você, porque para nós ele continua na nossa lembrança, na nossa memória. E, ó, então, ele tinha ele era liso. Fantástico, ele era liso. Fantástico, Maluf sensacional. Agora, Urbano Martins, ainda continuando nessa série de se você ser um coordenador de jornalismo de rádio, que é uma situação muito delicada, porque uma flecha atirada, ela não volta mais. O microfone aberto também, palavras faladas ao microfone, certamente elas não voltam mais. Você também teve situações para apagar incêndio aí de Maurício Babu Moreira, César Lante. Como é que foi essa história, hein? Foi. Em toda a minha vida de coordenador de jornalismo, nunca um funcionário foi suspenso por nenhuma situação, por mais grave, entre aspas, que pudesse acontecer. Com exceção, é claro, do grande Maurício Babu e do César Lante. Os dois apresentavam o jornal Segunda Edição da Rádio Ipanema, que ia ao ar antes, depois da Hora do Brasil. Muito que bem, né? Antes, né? Era antes que ia. Muito que bem, era no estúdio B, inclusive, viu, Luizinho? Tínhamos o estúdio A, que era o principal, e o estúdio B. Estava lá Maurício Babu, com seu jeitão lá, né, de bermudão, nem aí. Não, o rádio não tinha imagem, né? Não é como hoje, que dá com a tecnologia para você acompanhar a imagem também. Estava lá os dois lendo. E tinha uma lauda que dizia a seguinte notícia, que a Prefeitura de Santos, o prefeito de Santos, resolveu tomar uma decisão, só da cabeça dele mesmo, né, para resolver um problema social, que eram os moradores em situação de rua. Hoje se fala moradores em situação de rua, mas antes era só moradores de rua mesmo, mendigos, né? Resolveu limpar, pegar todos eles, enfiar dentro de um ônibus e simplesmente despachar para outras cidades, soltar em outras cidades. Os dois leram a notícia, apesar de trágica, era engraçado,
seguraram o riso, e aí veio, então, a notícia seguinte, que era uma decisão do Collor, um discurso do Collor, do então presidente Collor, muito forte, inclusive que ele dizia assim, eu tenho aquilo roxo, que repercutiu tudo. Esta foi a leitura. Quando eles começaram a leitura da repercussão dessa notícia do Collor, veio a maldita memória retardada que eles estavam lá ainda na engraçada... ainda lá dos mendigos. Não deu outra. Então eles iniciaram mais ou menos assim a notícia. Presidente Fernando Collor diz, eu tenho aquilo roxo e quá, 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 quá. Este é um praia série, quá, 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 quá. Em resumo, eles não conseguiram, eles riam tanto, o Babu chegou a entrar embaixo da mesa e não saía, e o operador, que era o Décio Lanzaro, certo? Em vez de cortar, eu gritava, corta, corta! Em vez de ele rir, ele também colocou as mãos, a cabeça sobre as mãos e começou a esgoelar também. Entrou embaixo da mesa de operação também. Enfim, depois daquilo, os dois foram chamados e o único registro de suspensão dos dois, 3 dias de gancho por ter por ter esgoelado durante uma informação séria. E eu não conseguia fazer nem eles pararem e nem cortar. Então... Vai pro comercial. Não ia, porque o Décio que operava ali, eu não era operador. Eu não apertava os botões, que ele se esgolou também de rir. Por falar em operadores de áudio, Urbano, um coordenador de jornalismo tem que ter muita sincronia e muita empatia também com operadores de áudio, porque ali é um comando, uma cabine de comando que também reflete no que os locutores estão falando. E você também teve bastante problema com esses cidadãos, operadores de áudio? Olha, não existe profissional mais importante numa rádio do que o operador de áudio, do que o técnico, né? Até o Salomão Pavlovsky dizia que o principal de uma rádio insubstituível era o transmissor, não é isso? Exato. Mas depois desse equipamento, que claro, é vital, né, para que as ondas do rádio cheguem. Anderson Santos que o diga. Anderson Santos que o diga, que quase foi mandado embora por causa disso, né, tem aumento lá, e o Salomão Pavlovsky falou, olha, o importante dessa rádio é ele, viu? É esse cidadão aqui, é o transmissor. Mas, brincadeiras à parte, depois do equipamento, a pessoa mais importante é o operador de áudio, porque sem ele, se ele quiser, ele não vai abrir o microfone para o apresentador. Se um apresentador menosprezar ele pode ferrar com a vida do apresentador, não equalizar direito os microfones, né? Enfim, colocar uma matéria errada, ele pode fazer tudo. Só que, graças a Deus, eu trabalhei com todos os operadores, o Pedro Cepa, o Pardal, né? Trabalhei todas pessoas maravilhosas, só que todos dignos de histórias engraçadas. Tem uma em especial, que é o Pardal. Sempre, né? O Pardal, ao mesmo tempo que ele é um coração generoso, é o rei, foi o rei, né, dessas, né, pontinha aí. Uma delas, você lembra, eu cheguei logo de manhã, né, para trabalhar no Jornal da Manhã. O programa que antecedia o jornal era o programa da Zilá, que Exatamente. Parte dele era gravada, né? Não é isso? Gravava de manhã, das 4 às 5, ela entrava ao vivo das 5 às 7. Exatamente. Você que foi companheiro dela há muito tempo, participou também dessa atividade. E nesse dia eu cheguei, o Pardal falou assim, mano, eu acho que a Zilá não tá bem não. Ela, quando fez essa gravação, ela não tá bem não, ela tá meio xarope. Como assim, o Pardal? Ué, que esquisito, ela tá falando meio esquisito, tudo embrunhado, tudo enrolado. Falando em alemão. Falando em alemão. Aí que nós fomos ver a fita da gravação, ele tinha colocado ao contrário, e ele não percebeu o programa inteiro lá, que a Zilá estava lá. De uma outra vez também. Vale lembrar também, salientar, Urbano, que
Foi muito hilário também depois Zilá Gonzaga falando sobre isso na rádio, né? Um dos momentos assim que nós a vimos brava realmente, com toda aquela delicadeza. Aliás, poucas pessoas sabiam, na verdade, que a rainha Zilá foi casada, né? Moravam juntos, casados, com o Carlos Neves. Carlos Exatamente. Neves, que foi... Cleide Carlos Costa. Cleide Carlos Costa. Carlos Neves foi uma das mais belas vozes de Sorocaba, né? E foi repórter policial por muito tempo. E ele morreu num acidente, né? Logo seguindo a General Osório ali, né? Demar de Barros. Para a Avenida Demar de Barros, ali na esquina. Ele estava voltando de Capela do Alto. Um carro bateu. Uma Brasília branca. Isso. Acho que ele tinha tomado algumas doses, perdeu o controle, enfim, e bateu. E estava o Pardal lá, operando o programa da Zilá. Nesse momento gravado ainda, a Zilá não tinha chegado ainda ao estúdio e a polícia militar ligou, que era um hábito, quando tinha ocorrências importantes, da polícia ligar, procurando ou pelo Carlos Gomes, que era repórter policial, ou a própria Zilá para dar informações, né? Isso era um estreitamento muito legal que tinha. E a polícia ligou lá, não encontrou a Zilá e encontrou só o Pardal, que atendeu o telefone. Meu e Deus. passou para o Pardal a informação, então, da morte, do acidente trágico que matou aí o Carlos Neves. O Pardal, que não sabia que o Carlos Neves era o marido da Zilá, ligou para a casa da Zilá de madrugada para dizer: ó Zilá, olha, ligou aqui um PM, eu não entendi porcaria nenhuma, mas ele mandou dar um recado para você que um tal de Carlos Neves acabou de bater as botas no acidente. Ou seja, aquele minuto de silêncio e a Zilá desmaiando. Uma delicadeza sem tamanho. Né? Delicadeza sem tamanho. Mas então por exemplo, deslizes de operadores, como a Neide Barbosa, né, que gravava um boletim de economia. Ela errou durante a gravação, né? Meteu um lá no meio, né? Enfim, ih, caramba, ei, volta, tá, né? E vamos gravar novamente. Só não gravava novamente. O meu querido técnico não percebeu e mandou pro ar a gravação errada que ela tinha feito com o palavrão, né? E assim, por se fala de bastidores também, tem uma que é fantástica, do Nelson Neymer, né? Que é uma puta voz. Nelson Neymer é outro profissional que merece ser homenageado. Lembrado. Merece ser lembrado. Uma voz fantástica, aquela voz que parecia o Robert Taylor, né? Que hoje o locutor não precisa mais ter esse vozeirão, ele tinha, né? Uma voz natural, né? Natural. E apresentando, queridos que estão nos acompanhando, você, Luizinho, e apresentando a segunda edição também, por coincidência. Então, como que era feito assim? Antes, que não tinha essa tecnologia adiantada, o locutor, ele lia, não é isso? E no papel, era no papel, nas laudas. Em papel, lá não tinha computador. E do outro lado do vidro, do aquário, ficava o operador com os cartuchos, né, Luizinho? Que eram cartuchos com as matérias gravadas. Não tinha esse negócio de... Ou era fita, ou era um cartucho, uma fita cassete, direto. Ficava junto com o material ali e era numerado. Então, o coordenador, no caso eu, né, ia orientando. Agora vamos entrar na matéria 5, vamos entrar na matéria 3, essa cai, né? E para ter a comunicação com o apresentador, então eu mostrava o número da matéria que ia entrar. E esse número, ele já sabia a cabeça que tinha que chamar. Ou seja, entrevista com fulano e tal. Então eu dava o número. E ele estava lendo, o Nelson Neymer, uma notícia de que o Fernando Henrique Cardoso, então presidente com uma comitiva de aproximadamente 30 empresários, estavam indo para um encontro em Buenos Aires, na Argentina, por uma reunião do Mercosul. Lá estava lendo a notícia. O presidente Fernando Henrique Cardoso embarca na manhã de hoje para Buenos Aires e tal. Aí ele deu uma olhadinha para mim, então eu falei, depois desta notícia vai entrar a matéria 5, né? Beleza. Só que ele não entendeu isso.
Ele estava lendo notícia, aí ele, presidente Fernando Henrique vai para Buenos Aires, na Argentina, no encontro do Mercosul com 30 empresários. Não, 30 não, menos, apenas 5. Ele achou que estava tentando corrigir a notícia. O Nelson Nemer também tem uma boa história, né, com essa de rádio, falando sobre patrocínios também, não é isso? Em que ele pegou uma lauda em que vinha lá escrito, esse a meia hora tem oferecimento de tal cliente. E nesse momento não tinha ninguém? Então, nós tínhamos, você deve lembrar bem, Luiz, nós tínhamos uma correspondente lá em Santos, que diariamente entrava dando as informações de toda a Baixada Santista, certo? E esse boletim ele era patrocinado. Aí chamamos, entrou ao vivo essa repórter e ao final, em vez dele ler o patrocínio, ele não encontrou o papel com o patrocínio de boletim, então ele falou simplesmente assim, bem, informações do litoral, tem oferecimento de... Não achou o papel, ele falou, ninguém, absolutamente ninguém. Aliás, esse negócio de não encontrar o papel... Patrocínio é de nós mesmos, né? Isso, patrocínio de nós mesmos. Esse negócio de não encontrar o papel e você não ter a capacidade de improviso na hora é duro para o apresentador. Tem uma história que acabou sendo muito engraçado, que aconteceu na PRD7, né, na década de 50, que era comum, né, também, aliás, a leitura do obituário é uma coisa comum no nosso rádio, né, principalmente o rádio interior. Tem uma rádio que não tem a lista dos mortos, né? E nessa rádio, o que acontecia? A então funerária Nossa Senhora Aparecida, que existia em Sorocaba, não existia, obviamente, nem o CEL nem o FEBAS, ela que monopolizava o serviço funerário em Sorocaba, enviava, datilografado, toda a relação dos falecidos para que fosse lido no ar. E tinha um funcionário apenas da rádio, uma voz cavernosa de lá que lia essa lista todos os dias. A função dele era entrar no estúdio, abrir a pastinha e ler a relação dos mortos. Neste dia, exatamente, durante a transmissão do jornal, que ele senta, que ele abre a pastinha, a moça, funcionária da rádio, esqueceu de colocar a tal bendita lista lá. Ele bateu os olhos, não viu nada, então ele falou, bom, hoje, infelizmente, não morreu ninguém, mas amanhã, se Deus quiser, com o apoio da Casa Funerária Nossa Senhora Aparecida, estaremos aqui com muitos mortos. Hoje, infelizmente, não morreu ninguém. Muito bom. Urbano Martins, você como coordenador de jornalismo, como um radialista, também coordenava repórteres. Você teve alguma história boa aí com repórteres durante a sua gestão como coordenador? Muitos. Bom, o Campeão é outro que é grande amigo meu, conceituado jornalista, hoje dono de um próprio canal de notícias, Reinaldo Galhardo. Esse deu trabalho, viu? Pai do céu, Reinaldo Galhardo era um radar para atrair desgraças. Um para-raio, né? Um para-raio, melhor dizendo. Eu nunca vi pessoa atrair tanta coisa. Aconteceu de tudo com o Reinaldo, de tudo. Aliás, pouca gente sabe, eu contar essa história. Hoje, quem vai para a Rádio Panema, hoje Jovem Pan, né, como visita ou como entrevistado, sabe que tem aquele tradicional café da manhã, né? Sim. Surtido lá, com frios e tudo mais. Isso nem sempre foi assim. Esse hábito desse café da manhã começou justamente por causa do Reinaldo Galhardo. Como assim? O Reinaldo foi fazer uma entrevista ao vivo. Então, como que eram feitas as entrevistas ao vivo? Ou por telefone ou presencial. Ou seja, o repórter ia com o carro da emissora, né? O motorista, até o entrevistado. Ia até o local, de lá, pelo toque, né? Pelo HT o lá. Sistema Motorola de sistema transmissão Motorola. de rádio. Igual esses que tem viatura de polícia, ambulância, né? Câmara. Ele entrava por aquele aparelhinho. Aí ele deu um sinal para mim, que estava tudo ok para entrar ao vivo. Eu dei a ordem para entrar ao vivo. Assim que ele falou, estamos aqui ao lado de... Ele deu um grito. E sumiu. O entrevistado pegou o aparelho da mão dele e no ar, tudo isso ao vivo. Ó, o rapaz aqui desmaiou. Desbancou tudo, acho que morreu.
no ar, ao vivo. Depois daquilo tudo, aí que, né, mandei alguém até o local e tal. Na verdade, ele teve uma cólica, não sei se de rim, violento, e que ele chegou a desmaiar realmente. Aí depois que ele retornou para a rádio, tudo bem, já medicado e tal, o doutor Benedito foi até a rádio. O doutor Benedito acompanhava toda a edição da casa dele. Depois do jornal ele passava presencialmente lá, se o jornal estava bom, ele elogiava, se não estava também, ele já metia as broncas em todo mundo. Aí ele falou que queria saber o que tinha acontecido, e a gente explicou. O Reinaldo, sei lá, tem um peripaco, por causa da dor e tal. Aí o doutor Benedito falou assim, será que não é fome, não? Acho que é fome, esses meninos vêm trabalhar muito de madrugada na rádio. Mas a partir de hoje, eu quero todos os dias de manhã pão, frios, leite para todo mundo. Assim nasceu o famoso café da manhã na rádio por causa do Reinaldo Galhardo. O Reinaldo Galhardo também tem Você enviou ele também para entrevistas fora do estado, fora do Brasil. Pois é, ele tem um episódio marcante quando ele participou de um congresso internacional de energia nuclear no Rio de Janeiro. Ele era fascinado por esse tema, né? Energia nuclear, ele era fissurado. Quando ele ficou sabendo desse maldito congresso, ele queria fazer a cobertura. A gente falou, viu, para o Rio de Janeiro, para fazer uma cobertura, não, mas nós temos Aramara aqui perto, está sendo construído, e que também tem a ver com nós, e vamos encher o saco até que foi autorizada a viagem dele para lá. Aí o Francisco Palhato Neto, né, que já era diretor da emissora, falou, tudo bem, mas você vai de ônibus, você não vai de avião. Primeira coisa que eu falei para o Reinaldo, você não conhece o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade violenta, né? Até então, onde a gente conhece, porque a gente não conhece também tão bem, mas chegando na rodoviária, você imediatamente aciona um táxi, chama um táxi e vai para o local onde você vai ficar hospedado até ir nesse tal congresso. Ok, Reinaldo? Ok. Foi a mesma coisa dizer, faça o contrário, né? Para essa viagem, ele pegou emprestado uma mala do Biratã Vieira, grande também, que era um grande radialista. Pegou emprestado uma máquina raríssima, caríssima, do Maurício de Luca, né? Do Jornal Diário de Sorocaba, que o Maurício de Luca tinha um amor tremendo para essa máquina, que guardava num cofre a 12 chaves. Enfim, que era muito difícil também o acesso a esses equipamentos. Claro que era, viu? Era equipamento de ponta. E lá foi o senhor Reinaldo Galhardo, com a mala, com a máquina, né? Levando uma plantinha também, que a Zila tinha. Falou, já que você vai para o Rio, entregue para minha irmã, Tereza, né, que morava no Rio de Janeiro, e lá vai o Reinaldo fazer a sua cobertura. Como eu falei para ele assim, não descer do ônibus sem, né, descer e chamar um táxi, ele fez justamente o contrário. Ele desceu com aquelas malas, com aquelas plantas, com aquela máquina, com o gravador na mão, e foi entrevistar um vigilante desses comum da rodoviária, querendo a opinião dele, isso ao vivo. Era típico dele, né? Querendo, né, entrevistar, foi lá no orelhão, né? Fez a ligação primeiro, porque, claro, não existia celular. Chamou o segurança estúdio, até o orelhão. Chamou o segurança para saber qual a opinião dele da violência do Rio de Janeiro. Bom, depois desse episódio, né? Ele foi, em vez de chamar o táxi, ele entrou dentro do coletivo, super lotado, em direção lá ao bairro onde ele ia se estabelecer. E, nesse momento, como ele não para-raio, entrou um assaltante no ônibus, né? Meteu uma arma lá e começou a roubar todo mundo. E ele quis gravar a ação do bandido. Então ele enfiou a mão no paletó, puxou o gravador. Que não era pequeno, né? Gravador de fita. Era daqueles quase 6 quilos, né? Que você sabe que... Os tijolos, né? Um tijolão. O assaltante achou que ele estava querendo tirar uma arma, quase meteu um tiro na cabeça dele e aproveitou o heroísmo dele e acabou levando mala, a máquina fotográfica, enfim, a plantinha, levou tudo, limpou, deixou ele nada. Naquela mesma manhã, ele me ligou, um telefone fixo,
relatou tudo. Eu falei, a gente vai ter que dar um jeito. Ele falou, me mandem roupa, me mandem dinheiro, fiquei sem nada. Eu falei, tá. É o seguinte, quando você entrar no ar amanhã, não relate que você foi assaltado. Não fale nada, para justamente não preocupar a sua mãe, que está ouvindo o jornal, e vai saber, depois a gente conversa com ela, você conversa, mas não fale nada. Foi a mesma coisa que dizer, conta a história toda. Assim que o José Roberto chamou ele ao vivo do Rio de Janeiro, ele começou a relatar todo o assalto para desespero meu e da mãe dele. E não tinha jeito. O Reinaldo realmente é dono de muitas histórias hilárias. Certamente virá contar aqui pra gente. Agora, você também, Urbano, como um repórter, como jornalista, como radialista, participou de coberturas de muitas eleições, né? Eleições complexas, eleições absolutamente fáceis, outras mais difíceis de serem contadas, que era no papel, muitas vezes ali voto a voto, aquele barulho no recreativo, nos clubes, né? O pessoal interagindo bastante. E numa dessas situações você recebeu voz de prisão? Isso, recebi voz de prisão. Tudo foi assim. As eleições já estavam quase finalizadas. Os números já garantiam a vitória do então prefeito Renato Amari. E eu tinha a informação de que o Renato Amari estaria se dirigindo ao recreativo campestre, que é onde estavam sendo feitas as apurações, nas urnas eletrônicas, totalizando esses votos. Ele já estaria indo, acompanhado, né, dos amigos, do pessoal da campanha, para comemorar junto com o povo lá no Recreativo Campestre. Então, eu tinha essa informação. E essa informação também chegou até os outros, claro, todos os jornalistas ali presentes, dos jornais, rádios, TVs, que estavam esperando, então, a chegada de Renato Amari. Para organizar mais ou menos a coisa, para dar segurança a todo aquele esquema, a polícia fez espécie de um corredor polonês por onde o Renato Amari iria entrar, iria passar por ele, iria entrar por uma porta de vidro e antes disso iria falar com a imprensa. Isso era o combinado. Mas eu tive uma informação privilegiada, com uma fonte, que o Renato Amari teria desistido para evitar tumulto. Ele não iria falar com a imprensa. Ele iria por uma outra porta de vidro entrar no recinto, né, da onde estava o juiz e a totalização dos votos. Eu sabendo, com base nessa informação, eu saí de onde estavam todos os jornalistas e fui neste outro ponto, onde sabia que ele ia mudar o roteiro, que ele ia entrar por lá. E não deu outra. Foi o que ele fez. Assim que ele chegou, abrir a porta, eu entrei junto. Fui o único que entrei junto com ele. Só que esbaforidamente, querendo entrevistar ele ao vivo, né, que seria um furo, eu não vi alguns equipamentos e acabei derrubando no chão. Né? Aí quando o juiz, o doutor Paulo Scanhuela, chegou e falou assim, o que você está pensando que você está fazendo? Você está louco? Olha aqui, você está quase quebrando tudo. Você está preso. Não sai daqui. Falei, eu vou preso. Mas antes deixa eu entrevistar o prefeito eleito de Sorocaba. E aí consegui o sinal de que estava ao vivo, entrevistei, fui o primeiro a entrevistar o então Renato Amari, prefeito eleito. Aí depois aí o Renato saiu, atendeu o restante da imprensa. Aí o juiz, né, que se tornou um grande amigo, colaborador, todas as eleições, estava lá dando suas opiniões técnicas e tal. Aí chegou e falou, você está liberado, vai, já foi mesmo, você está liberado. Mas, relaxou a prisão. Mas relaxou Por falar em relaxamento de prisão, nós tivemos também um grande apresentador de rádio que fez parte também da sua equipe de jornal, fazia parte da equipe da Rádio Ipanema, que adorava trabalhar com polícia, com as notícias policiais. Carlos Gomes, tem boas histórias dele também, Urbano, e também deu muito trabalho, né? Carlos Gomes também deu muito trabalho. Carlos Gomes, na minha opinião, foi o principal em toda a história do radiojornalismo em Sorocaba, o principal repórter policial. Ele era realmente uma figura. Aliás, graças ao que ele fez,
é que tempo depois da morte dele, muito tempo depois, que eu resolvi, né, homenageá-lo, ressuscitando, vamos assim dizer, o olho vivo, né? Então, o olho vivo que eu apresento não é uma marca inédita minha, é dele, né? Esse era o bordão que ele tinha quando ele estava com notícia policial na rádio, certo? E também alguns bordões, como eu uso até hoje, se não quiser virar notícia, não demotiva a polícia, era dele. Então, hoje, na verdade, eu faço uma caricatura daquilo que ele foi, né, representando os bordões dele. Mas o Carlos Gomes realmente era uma figura. Começar pelo traje, né? Ele usava aquelas camisas floridas, né? Calça sempre branca, impecável, sapato branco, pulseiras de ouro, anéis. E, invariavelmente, o Ray-Ban dele podia ser de dia, de noite, não é isso? Mas é outro que aprontava muito. Tem histórias, inclusive... Ele chegou a ir a um presídio, né? A pedido dos presidiários para apaziguar uma rebelião? Não, este caso da rebelião, eu que era o repórter. O Carlos Gomes, ele foi quem descobriu, como repórter, o verdadeiro assassino do professor Mencassi. O professor Mencassi era um professor, ele estava jogando futsal, né, numa hora de lazer, na Vila Santana. Ao sair, 2 pessoas assaltaram o professor, certo? E não contente em levarem a bicicleta do professor, assassinaram ele com tiros. E a polícia não conseguia descobrir quem era o autor ou os autores, né, do tiro que acabou matando o professor Mencassi. O Carlos Gomes, que tinha o apelido de Corujão, todo mundo chamava de Corujão, justamente porque ele passava a madrugada toda no plantão policial ou acompanhando, né, as operações. Em outros lugares também, né? Hein? Em outros lugares também. Sim, que eu já vou chegar nessa história aí, porque ele me dá o trabalho. Foi num dia entrevistando, ele gravou com um menor que confessou para ele ter sido o autor da morte do Mencassi. Essa matéria, quando ele chegou, ele falou assim, ó, eu tenho aqui um de menor aí, naquele jeitão dele, né, um de menor, confessando que foi ele que matou o professor Mencassi. O que a gente faz? Eu falei, vamos botar no ar. Colocamos no ar, deu um trabalho lascado, que a juíza, a doutora Maria José, na época que cuidava da área de infância e juventude, quis processar a rádio, processou, né, o Carlos Gomes e a rádio por ter divulgado esta matéria. Ela entendeu que seria um interrogatório numa entrevista. Pouco tempo depois, esse de menor foi apreendido, foi condenado por este crime junto com o seu comparsa. Ele revelou. Esse negócio do Carlos Gomes, que passava a madrugada toda, como eu falei, no plantão, ele acompanhava as operações policiais. Naquela época ele ia dentro das viaturas, não tinha esse impedimento que tem hoje. Ele simplesmente ia dentro das viaturas da polícia. E certo dia, o doutor Benedito Palhatti chegou para mim e falou assim, Urbano, eu preciso que você tenha uma conversa muito séria com o Carlos Gomes. O que aconteceu, doutor Benedito, dessa vez, com o Carlos Gomes? Olha, avistaram ele com a viatura da rádio. Porra, a viatura da rádio dá para reconhecer a distância, porque ela era customizada, não é isso? Num lugar impróprio. Falei, meu Deus, aonde? Uma casa da Luz Vermelha. Ele falou assim, numa casa, né, imprópria, vamos assim dizer. Tá, na zona, é isso? Chama ele para conversar, que eu quero ter uma conversa com ele. Eu falei com o Carlos Gomes, Carlos Gomes, porra, você me aprontou de novo. O que aconteceu que você fez? O doutor Benedito está querendo falar com você. Esteja aqui amanhã, 8 horas da manhã, porque ele vai falar com você. O doutor Benedito jogou aquele jeitão dele, todo sério. Carlos, viram você, ou melhor, a viatura da rádio em frente de um local suspeito. Como assim local suspeito, doutor? É um lugar de má fama. Ele falou, claro, eu estava lá mesmo. Mas não pode, Carlos Gomes. E a rádio? Ele falou, doutor Benedito, o senhor acha que eu vou pegar as principais informações policiais ainda? Aonde? Na igreja? Não, tem que ser no puteiro mesmo, né? Por isso que tem que ir lá. Então tá certo, pode continuar.
Segue o jogo. Liberou Carlos Gomes. Segue o jogo. Urbano Martins, tem algumas histórias também do rádio e tem algumas histórias pessoais de Urbano Martins. Urbano Martins usou um nome no passado, um pseudônimo. Como é que é essa história de Wanderhand Soler von Heisten? Que história é essa que o Urbano Martins tem para contar aqui pra gente? Só você mesmo para ter esta informação aí. Na verdade é o seguinte, como eu te falei, eu fazia teatro em São Paulo, né? na Grande São Paulo. Aliás, foi por causa do teatro que eu acabei indo para o rádio. E eu escrevi uma peça chamada Se Houver Amanhã, as Aves Noturnas Pousarão. Mas, na década de 70, estávamos em pleno regime autoritário. Estávamos em plena ditadura. E os artistas, né, pessoal de espetáculos e principalmente autores teatrais, autores de música, eram muito perseguidos, né? Ou tinham suas obras censuradas, ou mesmo perseguidos politicamente. Então, para esconder esse nome, eu criei esse pseudônimo chamado Wanderhand Soler von Heisten. Aí, tudo bem? Com histórias bem legais. Qual era o tema? A história era uma crítica à ditadura. Por isso que eu meti num pseudônimo, né? Mas como ninguém tinha interesse em montar nada, deixei lá. Falei que ninguém vai ter, né, peito para montar uma peça dessa, enfim. Né? Então, não registrei a peça no SBAT, que era a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, não registrei nada. Certo. Você também... Daí, só para completar, anos depois, muitos anos depois, eu já estava em Sorocaba e tinha um diretor de teatro aqui que teve acesso a esta, que era o Gil, né, que teve acesso a esse texto e queria montar. E começou a procurar o tal do Wanderhand Soler von Heisten. E claro, não achou em lugar nenhum. Ele achou até que fosse algum estrangeiro, contatou a embaixada da Noruega, da Suécia, para saber se conheciam quem era. Né? Ele queria montar, queria autorização para encenar a peça e acabou conversando com uma prima minha que falou, não, eu conheço esse autor, como se conhece? Faz não sei quantos anos que eu estou atrás dele. É o meu primo, é o Urbano. Aí que ele foi, teve autorização e foi realmente montado por ele aqui em Sorocaba essa peça. Como é que era o nome da peça? Se Houver Amanhã, as Aves Noturnas Pousarão. Você também, Urbano, é um daqueles jornalistas raiz que começaram ainda sem faculdade, ali batendo cabeça, aprendendo realmente na prática. E depois você fez faculdade e também escreveu um livro sobre rádio, é isso? Com muito orgulho, eu tive a chance de frequentar, depois de muitos anos de trabalho na prática, a academia, né, para me tornar jornalista diplomado. Foi um período muito importante e a conclusão do meu trabalho de TCC foi um livro, A História do Radiojornalismo em Sorocaba. Que também é uma boa fonte de pesquisa. Agora, Urbano Martins, todo bom jornalista que se preze, né, das antigas, dentro da redação, fumava e gostava de uma biritinha. Você também já recebeu um presente desse durante o jornal? Recebeu um presente dos amigos do bar na rádio? Como é que foi essa história? Bom, era muito comum, né? Isso, jornalista da antiga que não cachaceava, não era jornalista, né? É politicamente incorreto dizer isso daí, mas cachaceavam e fumavam pra caramba. E era comum. Antes do segunda edição, né, a gente fazia uma preparação de ideias e pautas e lá tomar umas num bar ali que ficava na Barão de Tatuí, né? Vitinho. Bar do Vitinho. Né? E os caras, uma vez, para me zoar, né, com certeza incentivado por alguns colegas jornalistas também, mandaram um cidadão lá, vestido de garçom, e até a portaria da rádio, levando uma bandeja, uma garrafa de cachaça. E pioca. E pioca. O Pioca pode me patrocinar, viu? E um copinho. Agora, se imagine a cena, com o jornal no ar, um garçom chegar, pronto para servir na recepção da rádio e falar que veio trazer uma entrega a pedido do senhor Urbano.
O porteiro, como assim? Né? Mas foi lá para mim na hora do intervalo e falou: sua encomenda chegou. Eu falei, como chegou? Eram os caras, na verdade, tirando sarro de mim. Você pode confessar, tomou uma para começar? Já que estava ali? Não, já tinha tomado. Não precisava tomar nada. Só completou o tinha nível. tomado todas. Agora, Urbano Martins, nós temos aqui um pouco tempo para terminar aqui essa nossa entrevista. Uma pessoa com quem você ia aos domingos ler as revistas do Brasil para saber as informações. Gostaria que em poucas palavras você dissesse sobre Benedito Palhato. Dr. Benedito Palhato foi um grande homem, um grande empresário. Ele me chamava todos os domingos na casa dele, que a gente trabalhava em domingo, e fazia ler com ele a revista Veja inteira e todos os jornais para escolhermos os assuntos importantes para repercutir durante a semana. José Roberto Ercolim. Nota 1000. Não tem como. Não tem outro. Alexandre Moreto. Nossa, é o melhor leiturista de Sorocaba e região. Pessoa, capacidade, tímido pra caramba, tímido. Levou 20 anos para ele falar bom dia para mim. Francisco Palhato Neto. Jovem, empreendedor, ousado. Pedro Esmeraldo de Oliveira. Ah, um amor de pessoa. Não tem como, o nosso Pedrinho. É um dos melhores técnicos hoje na atualidade. Você foi vizinho de porta, amigo e companheiro de rádio. Zilá Gonzaga. Rainha, eterna rainha. Pessoa de uma simplicidade que não cabia, né, tanto na grandeza que era. Grande vizinha, acima de tudo, eu tinha esse prazer, esse privilégio, e não só conviver com uma profissional, mas como uma vizinha, uma amiga. Urbano, você já conviveu com o rádio há décadas passadas e hoje tem um grande desafio para frente. Como é que você viu o rádio no passado e como é que você vê o rádio nos próximos 100 anos? Melhor, vai viver mais 300, 400, 1 milhão de anos. O rádio nunca vai acabar. As novas tecnologias, elas vieram, na minha opinião, para melhorar ainda o rádio. Com essa possibilidade multifaceta hoje, né, de outras mídias, o rádio, essa tecnologia, ela veio para interagir com o rádio. Então o rádio vai viver a vida toda. Aliás, vai ser o único veículo que vai conseguir dar a notícia do fim do mundo. Seu melhor momento no rádio? Sem sombra de dúvida, ter sido honesto e leal sempre. Isso não tira nunca a minha tranquilidade de colocar minha cabeça no travesseiro. Seu pior momento no rádio? Ter que noticiar a morte de pessoas queridas, como minha mãe. Foi difícil? Sim. Momento que você tem que ser profissional. Exatamente. Momento em que você tem que ouvir, né, da voz dos seus companheiros, né, o falecimento de minha mãe e de meu irmão querido. Isso, além de anunciar, você teve que produzir essa matéria. Sim. E colocar no ar. Sim. E foi difícil demais. Muito complicado, né? E também, outros fatos que me comovem muito, e sempre me comoveram, foi quando eu tive que escrever, né, e pedir a divulgação de fatos que envolvem brutalidade contra crianças, né, como estupros, mortes. Isso me mexe muito também. Muito bem. Conversamos aqui com Benedito Urbano Martins, ou Urbano Martins, ou também como chamava José Roberto Ercolim Bambam, ou ainda com Wanders Soler von Heisten. Urbano Martins, muito obrigado por vir à Universidade de Sorocaba participar desse projeto do Labicom, TV Uniso, Rádio Uniso, comemorando os 100 anos de rádio no Brasil. Que bom que temos uma instituição que tenha esta preocupação da preservação desta memória. Acho muito importante e todos estão de parabéns os envolvidos no projeto. Desde aqui o câmera, os editores, enfim, todos vocês, viu? Que vocês também não estão vendo, mas tem bastidor aqui que um dia a gente vai contar essas histórias também desses bastidores daqui. Para encerrar, girando, olho vivo. Girando, fui!
For the